Boa tarde. Iniciamos o painel Museus e Patrimônios Culturais, Desafios e Oportunidades de Empreender e Inovar, que integra o primeiro encontro de empreendedorismo da indústria criativa, Uniarte, 2023. Este painel tem como objetivo abordar experiências de empreender e inovar com ênfase em patrimônio cultural e documentação em museus, bem como as perspectivas de economia da cultura e de financiamento no Brasil para museus e patrimônios, e como as ações de documentação podem ser relevantes frente à perspectiva de inovação social e tecnológica em museus. Meu nome é Elizabeth Mendonça, sou professora do Departamento de Estudos e Processos Museológicos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e professora do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio. Coordeno o Núcleo Multidimensional de Gestão do Patrimônio e de Documentação em Museus, no GEP, e sou líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Museologia, Conhecimentos Tradicionais e Ação Social, o GENCTAS. Farei a coordenação deste painel. Em nome da organização do evento, quero também agradecer imensamente aos convidados: Gabriel Bevilacqua, Desirê Reis, Lucas Dantas, Luciane Gorgulho, pelo aceite de compor este painel. Iniciaremos por Gabriel Bevilacqua. Gabriel é historiador, arquivista e especialista em gestão e documentação de acervos museológicos. Trabalhou na Pinacoteca de São Paulo, na UF, e no Instituto Moreira Salles, atuando também como consultor e colaborador em projetos de acervos em instituições brasileiras e canadenses. Atualmente é gestor de acervos do Agnes Art Center, no Canadá. Gabriel, eu novamente reitero o meu agradecimento pelo aceite. É um prazer estar novamente numa mesa com você, né? Gabriel também é um grande parceiro do NUGEP, né? Está sempre aí possibilitando esse diálogo, não só no Brasil, mas como fora dele. Gabriel, a palavra é sua. Muito obrigado, Beth. Agradeço o convite e é muito bom estar com vocês nessa mesa tão interessante e tão importante, né, nesse momento. Eu vou focar minha fala fazendo algumas considerações sobre a realidade brasileira em relação à documentação e o que eu acabei encontrando no Canadá quando eu mudei para cá, focando na questão de oportunidades e desafios para o empreendedorismo, né? Então, uma coisa que eu gostaria de começar salientando é a dificuldade de colocar os acervos online, que a gente achou que durante a pandemia isso teve de fato uma certa pressão para que isso se acelerasse e de fato muitos museus caminharam para fazer isso, mas a gente ainda tem uma proporção muito baixa de acervos digitalizados e disponíveis online no Brasil, né? No Canadá essa realidade é um pouco melhor, mas obviamente a gente tem questões de uma diferença de financiamento, de infraestrutura muito grande, então é um pouco injusta essa comparação. Mas eu gostaria de esclarecer um ponto que eu achei interessante aqui, é que a falta de transparência em relação a modelos e processos de gestão de coleções é um problema igualmente aqui, né? Então, se no Brasil a gente tem dificuldade de dizer em que pé anda, né, o nosso processo de documentação, digitalização, conservação dos acervos, aqui isso não é muito diferente, né? A gente ainda não tem uma consciência muito disseminada do quão importante essa transparência para que o museu consiga se conectar com as suas comunidades, né? A gente fala muito de transparência, às vezes tem relatórios de gestão que são publicados, mas nem sempre os dados do acervo são muito claros ou muito disseminados, né? Um exemplo que eu costumo dar em relação a isso, que eu acho bastante importante, é a questão dos backlogs, né? Dos acervos acumulados não processados. Toda instituição tem acervos não processados, não tombados, né? E a gente não tem transparência em relação a isso. O público sequer sabe que isso existe, né? E eu acho que isso é parte do nosso papel enquanto instituição pública ou de interesse público, oferecer uma transparência em relação a essa situação, né? A mesma coisa acontece em relação à conservação e controle patrimonial dos acervos, né? Uma outra coisa que me deixou um pouco, digamos, mal impressionado aqui nesses 3 anos que eu estou trabalhando aqui é uma falta de clareza em questão ao licenciamento de acervos e uso de imagens, né? Que é uma coisa básica, é um processo básico de documentação e de gestão de acervos em qualquer instituição, né? A gente tem que
oferecer um serviço que possibilita o licenciamento e uso das imagens dos representantes digitais que a gente tem da coleção. Isso também não é uma coisa muito clara aqui. Acho que os museus canadenses estão bastante atrás dos museus americanos e de alguns países europeus, como a Inglaterra e o Reino Unido e a Holanda, por exemplo, que têm políticas muito mais claras e alinhadas com o Open Access, né, e o Open Glam hoje. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente está tentando mudar no museu que eu trabalho, mas são coisas muito básicas que podem ser feitas e que a gente tem. Eu sei que a gente tem a mesma dificuldade no Brasil porque eu não consegui sequer resolver isso também no Instituto Moraes Salles de uma forma aceitável quando por lá eu passei, né? Eu estou falando basicamente da gente ter clareza em relação ao sistema de copyright que a gente oferece, né? Então a gente sequer consegue dizer para as pessoas que sistema que a gente usa. E hoje é muito fácil, a gente tem uma série de possibilidades que a gente pode usar para isso, né? E a questão de um posicionamento muito claro em relação ao uso de obras em domínio público. Também não é claro no Brasil, a gente continua cobrando e exigindo uma série de documentação para obras que estão em domínio público. Tudo bem que a fotografia geralmente ainda tem direito vigente, né? Porque o fotógrafo provavelmente fez essa foto recentemente, mas a gente deveria ter uma política mais clara em relação ao uso de obras em domínio público, como tem grandes museus americanos e grandes museus europeus, como o Rijksmuseum, né, que permitam um uso e um reuso muito mais disseminado disso, né. Eu queria salientar um outro problema também, que eu acho que e uma coisa importante, gente, eu estou falando em problema aqui, mas eu estou tratando também como desafio e como oportunidade, porque todos esses problemas são processos nos quais a gente pode mudar essa orientação e realizar mudanças, né? Então eles não deixam de ser oportunidades também, por mais que eu esteja tratando como problemas, né? A gente tem um problema parecido aqui no Canadá, o que eu sempre encontrei no Brasil, e imagino que muitos de vocês conhecem essa realidade, que é o modelo de financiamento dos museus, né? Aqui no Canadá, como no Brasil, boa parte dos museus opera com dinheiro público e depende de grants, né, ou de projetos, de editais para poder fazer boa parte das suas ações. E a grande questão em relação a isso, eu não vou focar na questão da falta de recurso, porque isso é meio óbvio, mas o que eu queria chamar a atenção é porque eu costumo chamar de projetização de processos programáticos, que é quando você tende a transformar aquilo que não é projeto em projeto, porque a fonte de recurso vem de um edital que te obriga a tratar aquilo como projeto. Então, coisas que são de ordem programática, organizacional, processos contínuos na instituição, como, por exemplo, digitalização, conservação de acervos, a própria documentação, catalogação, se tornam objetos de projetos que têm início, meio e fim e que geralmente têm um ano de duração. Isso traz um problema sério para as instituições, porque elas funcionam em cima desses projetos, mas são ações que não deveriam ser projetos, não deveriam ser interrompidas, né? Então isso acontece de forma parecida aqui, né? Isso eu não sei qual que é a solução para isso, mas a gente sabe, quem está na linha de frente lidando com isso, sabe que não é a forma adequada de tratar os processos técnicos de documentação de uma coleção. Você tratar como projeto, a gente não consegue escapar disso por causa desses modelos de financiamento, mas acho que é uma oportunidade também de pensar como que a gente pode colaborar, principalmente para, pelo menos, assim, se livrar de uma parte dos problemas que isso traz, né? E eu fico pensando assim em questões de colaboração. Eu acho que a gente ainda colabora muito pouco na nossa área. Então a gente divide muito pouco infraestrutura técnica, a gente divide muito pouco conhecimento técnico e ferramentas. A gente tende a fazer tudo muito sozinho ainda, né? E eu acho que isso é uma outra coisa que eu acho que já existem iniciativas muito interessantes acontecendo, onde a gente pode dividir, compartilhar não só conhecimento, mas como ferramentas e até infraestrutura, né? No meio digital isso é mais possível e mais tranquilo ainda, né? Uma terceira questão que eu gostaria de frisar é a questão da decolonização. Eu acho que a gente tem um momento muito interessante, né? E ao mesmo tempo problemático. Eu queria lembrar
as palavras da pesquisadora Françoise Verger, que acabou de lançar um livro muito interessante aí no Brasil, em português. Ela é francesa, mas lançou esse livro em português, que é o... Vocês devem ter ouvido falar, chama Decolonizar o Museu, Programa de Desordem Absoluta, e foi publicado pela editora Ubo. E eu só acho interessante colocar ela, porque ela fala de uma questão que me parece muito importante nesse momento, que as instituições estão vivendo meio que uma onda da decolonização e tem muitas ações sendo realizadas, mas muitas delas que são ações meio muito frágeis, né? Um pouco de fachada, um pouco que a gente pode chamar aqui no Canadá, nos Estados Unidos, chama de PR stunts, né? Que são um pouco golpe de publicidade, né? Você faz lá uma coisa, chama um curador é, afro-americano, afro-brasileiro, e você quer se colocar na onda dos museus que estão decolonizando, né? E assim como essa pesquisadora francesa coloca, a gente tem que lembrar que decolonização é uma coisa muito séria. Muita gente morreu nessas lutas decoloniais, né, no século XX, para essas lutas de libertação. Então, o mundo dos museus, infelizmente, transformou isso numa tendência do momento que, infelizmente, esvazia um pouco de sentido uma coisa tão importante quanto a questão da decolonização. E uma coisa que eu gostaria de frisar em relação, isso, óbvio que isso é uma grande oportunidade para a gente rever e mudar os modelos especialmente na minha área de processamento técnico de coleções. Tem muita coisa a se fazer, né? Desde os vocabulários até as prioridades que a gente escolhe na hora de adquirir, como que se adquire uma coleção, tudo isso pode e deve ser revisado sob essa perspectiva. Mas eu gostaria de frisar que tem um trabalho muito forte aqui no Canadá que me impressionou muito, que foi a questão da indigenização. Eu não sei se o termo se traduz adequadamente, eles chamam de indigenization aqui, que na verdade como tem essa questão muito presente aqui dos povos originários e dos povos indígenas aqui no Canadá, e muitos museus têm coleções relacionadas, tem um movimento muito forte para que essa mudança ocorra, e de fato eu tenho visto coisas que são muito interessantes e muito concretas nesse sentido, né? De convidar a comunidade a participar de fato, né, com representantes efetivos na tomada de decisão. E eu acho que isso ainda é uma coisa frágil no Brasil. Tem alguns museus fazendo coisas interessantes, mas eu acho que, e até peço desculpa pela minha, se talvez fosse entendido como uma crítica, mas eu acho que a gente é muito forte no campo da museologia social, mas às vezes é muito forte no campo teórico. Às vezes eu acho que falta ações muito práticas nesse sentido. Eu não estou falando que não tem gente fazendo isso, tem muita gente fazendo coisas interessantes no Brasil, mas acho que a gente ainda é muito teórico nesse sentido, né? Eu acho que essas coisas são bem interessantes aqui no Canadá, porque tem até uma cobrança do governo para que isso seja muito efetivo, né? Não vou deixar de dizer também que existem processos e iniciativas frágeis aqui também, porque também existem, né? Uma outra questão que eu gostaria de frisar, que eu acho que acho que é um diferencial que o profissional brasileiro tem e que reflete um pouco a realidade de nossas instituições, é um jogo de cintura, uma capacidade de improviso que pode ser visto como um problema, mas pode ser visto também como uma oportunidade. Eu acho que a gente é muito bom em lidar com adversidades e achar soluções que não são sequer possíveis de serem visualizadas por profissionais de países super desenvolvidos, como é o caso do Canadá ou dos Estados Unidos, né? Você está tão acostumado a estalar o dedo e as coisas aparecerem para você resolver do ponto de vista material, que você não tem condições de pensar em alternativas diferentes em relação a isso. Isso tem um peso importante quando a gente começa a falar de sustentabilidade, né, de processos. E aí acho que mora também uma grande oportunidade de rever alguns processos, o uso de materiais que a gente comumente trabalha em processos de conservação, por exemplo, que são materiais especializados, mas tem uma margem grande de possibilidade de adotar, acho que meios de uso mais sustentáveis, né? Que eu acho que a gente ainda realiza pouco. E uma outra coisa que eu gostaria de dividir com vocês, que eu acho que também é um problema, mas também uma grande oportunidade,
é uma dificuldade de implementar processos e procedimentos básicos de gestão de coleções, né? Então, como eu falei para vocês lá no começo, a gente geralmente não tem transparência em relação à situação de gestão dos acervos, os backlogs, né, os acervos acumulados não processados. Isso tem a ver também com essa dificuldade de implementar processos básicos de controle patrimonial, né, que, por exemplo, o uso do inventário regular como uma ferramenta, né, de documentação de gestão de coleções. Assim como a gente tem uma dificuldade de transformar isso num processo, num procedimento regular de trabalho no Brasil, a gente também tem o mesmo acontecendo aqui no Canadá, independentemente dessa situação diferenciada em relação à infraestrutura e financiamento, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar mais a respeito disso, e também acho que existem possibilidades da gente criar ferramentas e dividir conhecimentos que permitam a gente compartilhar mais esse processo e, de repente, criar modelos de trabalho e métodos mais efetivos para esse tipo de desafio, né? E a questão do inventário, eu não me canso de falar, e vocês, vários aqui são profissionais de museus e sabem disso, é um grande problema para as instituições. Eu não conheço nenhuma instituição, já fui consultor em umas 20, pelo menos no Brasil, e algumas aqui, não conheço nenhuma que tem todas as questões resolvidas em relação ao controle patrimonial, e a gente sabe que isso é o primeiro passo de qualquer tipo de atividade museológica, né? Se você não sabe o que você tem em condição que estão essas coisas e onde que elas estão adequadas, minimamente, você tem problemas seríssimos. E a gente sequer consegue reconhecer isso, né? Então, acho que é um ponto de partida e um processo básico que a gente deveria se concentrar. E, como eu falei, acho que tem importantes oportunidades para a gente poder compartilhar conhecimento, ter mais transparência em relação ao que a gente enfrenta, até para que outros colegas saibam o que está acontecendo, e compartilhar soluções também, né? Construir soluções conjuntas, né? Que seja, eu já vi aqui fora, por exemplo, aplicativos para facilitar o uso do inventário, aplicação de inventário, uso de ferramentas que já são muito comuns em controle de estoque, por exemplo, que é uma coisa similar em termos de processo. Então, a gente pode trabalhar com código de barra, com QR Code, um monte de ferramentas que estão muito disponíveis hoje, são muito baratas, e a gente ainda usa muito pouco para essas coisas, né? Eu acho que eu já passei o meu tempo de fala aqui. Eu agradeço a oportunidade e fico aqui para poder conversar com vocês mais a respeito no final do nosso encontro. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Peço desculpa, né? A gente tem que fazer aquele controlezinho de tempo por conta do tempo total da mesa, mas foi um prazer te ouvir. Teremos sim um momento em que a gente vai poder conversar um pouco, inclusive com a plateia, e aí vão surgir com certeza perguntas para que você possa explorar um pouquinho mais, né? Esse paralelo entre países, entre perspectivas, esses desafios são fundamentais para a gente poder pensar nesses, como você disse, esses desafios viram também potencialidades na hora de empreender e de inovar, né? Vou passar, então, agora a palavra para Desirê Reis, né? Desirê é historiadora, doutoranda em Museologia e Patrimônio pela Unirio, né? Atua na coordenação de conteúdos de projetos Territórios Negros, do Negrão UFRJ, e também é pesquisadora do NUGEP, né? Foi gerente técnica do Museu do Samba, consultora da Unesco em processos de concepção de museus de território, né? O Cais do Valongo, integrou a equipe técnica de projetos de reabertura do Museu do Carnaval e participou da elaboração de plano museológico no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB, na Pequena África. Desirê vai trazer um pouco também da experiência dela e das observações que ela tem feito ao longo desse tempo. Desirê, agradeço imensamente, passo a palavra para você. Obrigada, Elizabeth, obrigada a todos, obrigada ao convite. Eu vou precisar, por favor, compartilhar a apresentação. Ainda não está aparecendo para mim. Agora está aparecendo. Então, bom dia. Eu vou tentar aqui, de alguma forma, eu sei que há muitos desafios, eu acho que aqui também é o momento da gente pensar os desafios, mas nessa fala eu vou olhar
especialmente para as oportunidades, né? E aí muito provocada pela proposta do painel, e olhar para essas oportunidades a partir da minha experiência. Então, é uma fala um pouco do ponto de vista empírico, né? Da minha experiência como pesquisadora nos campos, quer dizer, no campo dos museus e do patrimônio. Como a Elizabeth falou, né? Eu sou historiadora, eu venho atuando há mais de 10 anos no campo das artes, da educação, da memória, da museologia, do patrimônio, e aí eu pretendo falar um pouco a partir de 3 experiências, né? Que experiências pensando na questão de construção de acervos, né, no âmbito da salvaguarda do samba como patrimônio cultural, né, das matrizes do samba no Rio de Janeiro, pensando também, e aí na experiência do Valongo, pensando na construção do plano museológico do MUCAB, e aí olhar especialmente para como a gente estava pensando educação patrimonial, e no final a minha atuação também como pesquisadora, pensando em processos participativos na construção de musicais no teatro. Acho que é um pouco da ideia da gente, ainda que em pouco tempo, pensar essas oportunidades, e aí eu estou olhando especialmente para o público que a gente está dialogando, né, e que tem, em sua maioria, graduandos, pós-graduandos e estudantes que estão pensando aí campos de atuação, possibilidades de trabalho, ainda que não romantizando o mercado de trabalho, mas pensando essas possibilidades. E aí, dentro disso, eu vou querer enquadrar um pouco a minha fala no que a gente vem, eu sou historiadora, né? Mais uma historiadora que pensa o que a gente vem debatendo como história pública. E aí, de uma forma bem resumida, assim, eu vou pegar a referência que faz uma bibliografia comentada, né, uma revisão da literatura comentada, que é o Bruno Leal, e ele fala da história pública como uma forma do historiador profissional se engajar diferentes públicos não especialistas com conhecimento histórico de forma crítica, participativa e emancipatória. Então, o historiador público, ele tem, nesse sentido, muitas moradas. E essas muitas moradas são as ruas, as mídias, os museus, os patrimônios, as assembleias, a construção de editais, enfim, uma série de questões e moradas e possibilidades de lugar de atuação para além, dentro e fora dos muros da universidade. E aí, nesse sentido, no primeiro momento que eu quero falar do processo de patrimonialização do samba, e aí não, enfim, adentrando todo esse conteúdo, mas chamando a atenção para a construção do programa de história oral do Museu do Samba, que já acontecia no momento que eu começo a participar, mas contando da minha experiência, né, o Museu do Samba situado ali no sopé do Morro da Mangueira. Foi a instituição antes chamada Centro Cultural Cartola que teve, dentre sua história, né, um papel importante no reconhecimento das matrizes do samba como patrimônio cultural do Brasil, pelo IFAM, e a partir disso passa a ser o centro de referência na salvaguarda desse bem. Mas no processo de patrimonialização, e aí retomando essa ideia de processos participativos, era uma demanda, uma questão do povo do samba, a necessidade de documentar, registrar, salvaguardar memórias e histórias em primeira pessoa. E, nesse sentido, a construção do programa de história oral, ele tinha como pressuposto que essas narrativas do samba, né, quer dizer, que a história do samba fosse contada pelo próprio sambista. E aí, a coleção, né, o acervo, ele foi construído em 2009, iniciado em 2009, e até hoje é um processo contínuo, e a gente tinha como pressuposto justamente isso, né? A partir da metodologia de história oral, com processos seletivos de quem são esses sambistas, né? A escolha dos nomes desses sambistas pela comunidade do samba, e aí que tinha como pressuposto trabalhar, né? E a luta pelo direito à memória, a luta pelo direito à autorrepresentação e, ao mesmo tempo, a constituição de um acervo em que essas narrativas fossem preservadas, salvaguardadas e contadas a partir de diferentes meios, né? Seja no processo educativo, seja no processo de exposição, seja na construção de todas as narrativas do museu. Essas imagens são imagens do processo de coleta dos depoimentos que existia, né? Desde um processo de pré-entrevista, que é essa imagem aí no final,
em que o depoente, né, o entrevistado, eles tinham... pensei que era para mim. Tinham participação, quer dizer, em toda a construção dessa história oral, dessas memórias, o processo de coleta de depoimentos aberto ao público, então era uma ideia de encontros, inclusive, entre gerações, no registro dessas histórias, pautadas na ideia de histórias de vida. E aí era muito engraçado, já para eu passar para um outro momento, era muito interessante em que muitos dos sambistas que enfim, prestavam depoimentos no acervo, eles contavam histórias, sobretudo, de outros sambistas que não tiveram oportunidade de contar essas histórias. Né? O que a gente fala um pouco dessas memórias por tabela, né? Em que outras histórias de sambistas que não puderam fossem registradas e, ao mesmo tempo, trabalhar com samba enquanto modo de vida, seja na religiosidade, na culinária, no ritmo, na música, enfim, era uma possibilidade de documentar esses modos de vida e essa performance do que é o samba no Rio de Janeiro. E com relação ao processo educativo, eu quero chamar a atenção mais com relação a um outro projeto que eu participei, que é o do Cais do Valongo, né? Foi no processo de... no pós-reconhecimento do Valongo como patrimônio mundial, né? O Valongo ele é reconhecido como patrimônio mundial em 2017 pela Unesco. Na justificativa, né, do dossiê, o cais que conta a história de dor e sofrimento, mas também de resistência e afirmação de afro-brasileiros, de negros em diáspora. Em torno do Valongo, e assim, a gente sabe que essas disputas ainda estão acontecendo, mas em torno do Valongo haviam disputas e há disputas em debates em torno da construção de um museu público que desse conta de contar e de provocar questões relacionadas ao sítio histórico e arqueológico. E, nesse sentido, o que a gente vinha pensando, né, hoje, Luciane, né, ainda tem um debate com relação ao que vai ser esse espaço, centro de interpretação, museu e tudo mais, mas o que a gente vinha pensando, e aí na consultoria Prodoc Unesco, era na construção do plano museológico desse museu, que, enfim, por conta de algumas questões, ele ficou centralizado no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, no MUCAB, que a gente não vai contar um pouco aqui desse processo, mas, sobretudo, dizer que, a partir desses conflitos e das questões e das demandas do território, foi-se pensando que dentro do programa educativo, que tinha como pressuposto pensar tanto, né, essas histórias de dor e sofrimento e essas histórias de afirmação, enfim, dentro desse processo educativo era necessário que ele atuasse quase como um laboratório de pensamento, que é um pouco do que a gente vem debatendo sobre, né, think tank, né? E de forma muito resumida, né, essas ideias de laboratório de pensamento, elas buscam identificar o problema social, diagnosticar o problema social e providenciar um remédio para esse problema social. E o programa educativo, ele estava sendo pensado, enfim, por diferentes diretrizes, mas nesse sentido de um laboratório de pensamento, e isso é texto do plano museológico, nessa perspectiva, né, quer dizer, de pensar construções de políticas públicas, pensar laboratórios de construção de práticas de educação antirracista a partir de enfrentamentos de problemas sociais, tendo como centro as questões negras e as questões raciais. E o laboratório de pensamento a partir do território, dos movimentos sociais negros, tendo como pressuposto, inclusive, pensar melhores práticas, sobretudo com relação a processos de decolonização. E uma chave de entendimento desse processo, né, que eu sei que já tem que começar a caminhar para o final, mas uma chave de entendimento desse processo, né, dessa luta, tanto com relação ao que a gente vinha pensando no campo de pesquisa, na salvaguarda das matrizes do samba, como no processo de musealização e patrimonialização do Cais do Valongo, e aí eu trago um pouco do que essa chave de entendimento pode dialogar com o que a Grada Quilomba fala, e a Grada Quilomba, enfim, a partir de outras referências, né, como Frantz Fanon, Paul Gilroy, Stuart Hall, Abel Hooks, que é essa ideia, né, de
construção de outras histórias, de construção da sua própria história, da construção do sujeito, em contraposição à ideia de um centro referencial pautado na branquitude como símbolo de humanidade. Nesse sentido, trago um pouco do que a Grada Quilomba fala dessa ideia de outridade, né? Que a outridade ela não é só esse centro idealizado que marca o outro, mas como a projeção de tudo aquilo que o sujeito branco não deseja ver reconhecido. E, nesse sentido, a construção, o processo de musealização, que tem como perspectiva as questões negras, né, e sujeitos negros em contraposição a essa lógica colonial, seria, de alguma forma, um ato de decolonização. E aí, para finalizar, pensando como que a gente vinha atuando do ponto de vista do teatro, né? E aí o musical Dona Ivone Lara é um desses exemplos. Para concluir também, né? Assim, hoje, já dando notícias, a gente está no processo de pesquisa para pensar um musical do Martinho da Vila, muito a partir dessa ideia de construção de personagens, de construção da história do samba e da história negra a partir de narrativas em primeira pessoa. Além do musical ter tido autoempregabilidade, enfim, com lotação no teatro, tanto no Rio como em São Paulo, o que eu quero chamar a atenção é que, nesse processo de pesquisa, o que a gente atuou foi, sobretudo, a partir de 3 eixos, né? Primeiro, com relação à construção dessa narrativa a partir de territórios, e aí era a equipe criativa atuando tanto no Morro da Serrinha, em Madureira, na Escola de Samba Império Serrano, e através de processos participativos no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, porque a Dona Ivone Lara ela teve uma participação na luta antimanicomial, junto com a psiquiatra, a médica Nise da Silveira, mas também como processos participativos, e aí a imagem da Larissa, né, a Larissa Noel, que era uma das atrizes da peça, junto com a Dona Elza, que é a irmã de Dona Ivone Lara. Então, a partir de processos junto com o elenco, direção coreográfica, equipe de uma dramaturgia, direção cenográfica e a equipe de história, a gente construía, além de novas fontes, pensando essa questão de documentar histórias de vida, mas, sobretudo, que esses personagens colocassem em cena histórias de sujeitos, histórias de personalidades, histórias em primeira pessoa, nessa construção participativa e democrática, né? É o que a gente entende como a possibilidade maior desse processo, e em cena e com a ressonância de ter essas histórias para além dos muros da universidade, para além dos muros dos museus, mas ocupando vários teatros do Brasil como outras formas de comunicar, estratégicas, mas outras formas de comunicar. E, para finalizar, eu quero retomar a fala do Bruno Leal, quando ele fala dessa ideia de historiadores públicos, e aí eu falando dos historiadores públicos e outros profissionais, né, a gente está pensando, claro que eu estou pensando no meu quadrado, mas, assim, para além dele, dessa ideia de que, assim, eu queria muito que a gente saísse daqui com esse exercício de direcionar o olhar, ainda que não romantizar, como eu já falei, no mercado de trabalho, mas direcionar o olhar para essas múltiplas moradas, essas múltiplas possibilidades, seja no teatro, nos museus, nos fóruns, nos debates sobre políticas públicas democratizantes, nas ruas, na educação, quer dizer, nos mais diversos cantos, pensando em inovações sociais, desenvolvimentos sociais, empreendimentos quaisquer, mas sempre em perspectiva crítica, participativa e emancipatória, projetando, e aí nunca mais demais repetir, para eu finalizar, projetando outro devir que mire, sim, enfrentamento de problemas sociais, mas no intuito de construir futuros e sociedades mais diversas e mais inclusivas. Obrigada. Você troca um ponto muito central, né? Assim como o Gabriel vinha falando desses desafios e potencialidades, você traz aí, como a partir de documentação de performance, né, do patrimônio imaterial, como isso se conjuga com ações de musealização, a documentação dessas performances e dessas histórias de vidas, né, levam para outras formas de disseminar, de levar ao grande público esses traços culturais, né, através dessas produções culturais, né, espaços novos de pensar como patrimônio cultural da margem e possibilidade para outras narrativas e essa diversidade, né, e com participação, né, esse processo que a gente sempre
está aí na pauta que o Gabriel traz, como é importante a gente também ter um olhar crítico sobre isso, quando ele coloca essa questão, inclusive, dentro do contexto brasileiro da museologia social, que se produz muito teoricamente, mas que efetivamente como é que a gente constrói essas outras pontas, e você vai trazendo isso dentro de uma perspectiva, inclusive, da inovação social, como você pode pensar isso também como formas de espaço, né, de empreendedorismo, não só para nós, vamos dizer, os técnicos ou acadêmicos, mas principalmente para esses grupos, né? Já que até pelas formas como é constituídas essas peças teatrais, quem é escolhido para encenar também tem todo um papel de participação de diferentes grupos, né? Quer dizer, as falas vão se complementando nesse processo, isso é que é interessante, né? Eu vou passar agora a palavra para o Lucas Dantas, também agradecendo por estar aqui conosco. O Lucas é museólogo, né, mestrando em História e Crítica da Arte pela EBU-FRJ, e tem uma trajetória profissional voltada para tecnologia, administração da informação, marketing, design gráfico, né, para museus e processos museais. Lucas, a palavra é sua. Bom, agradeço a apresentação, agradeço o pessoal da mesa, né, agradeço o convite. Para não me estender muito, eu já vou começar, né? Eu vou colocar uma apresentação aqui para a gente ir um pouco ilustrando o que eu vou apresentando, né? Um pouco da minha trajetória, e eu vou falar um pouco mais, né? Dessas oportunidades, como a gente tem dito aqui, né? A partir de uma perspectiva, né, de uma experiência que eu tive de uma agência também voltada para o marketing, recursos digitais. Então é isso, tá? Tipo, colocar a apresentação. Bom, né? A apresentação já foi feita, né? Eu sou museólogo, mestrando em História e Crítica da Arte, complementação pedagógica em artes visuais, né? E, enfim, né? Quando a gente aborda um pouco os temas dos museus e patrimônios, é normal que a gente associe muito a noção de preservação e tradição. Isso não está incorreto, claro, né? Mas a gente hoje tem a possibilidade de falar, por exemplo, de um museu do amanhã, né? Então evidencia-se que a gente está um pouco percebendo, né, que alguns museus, né, podem ser epicentros, né, da inovação, museus, sejam eles contemporâneos ou centenários. Então a gente começa a observar algumas coisas, né, que são interessantes para a gente poder abordar, né? Então, aqui a minha provocação, né, eu trago aqui o processo de musealização, como a gente fala bastante, né, aquisição, pesquisa, conservação, documentação, comunicação, e como a tecnologia, né, como a inovação tecnológica pode ser pensada para potencializar essas etapas, né, aprimorando e amplificando os seus efeitos, né, e o seu alcance também. Então aqui, como eu disse, eu vou trazer compartilhar experiências, né? Vou trazer talvez mais perguntas do que respostas, mas é justamente um convite a olhar para além das fronteiras tradicionais, né? Considerando essas potencialidades, essas interseções, né? Que os profissionais de museologia podem e eu acredito até que devem explorar, né? Então, aqui eu vou falar de uma primeira experiência que eu tive voltada para esse lado, que foi uma experiência de pesquisa, né? Precisamos pesquisar essas tecnologias, inclusive as tecnologias passadas, para a gente entender esses processos de construção, né? E aqui, né, eu tive uma experiência de um grupo de pesquisa voltado para o desenvolvimento de ferramentas de documentação e acervos culturais que visava uma proposta de uma exposição, né, que se chama O Futuro Já Começou, recuperando e reimaginando o Donato, né? O Donato é do SIMBA, né? O Sistema de Documentação do Museu Nacional de Belas Artes, né? E coordenado pelo professor Anaildo, né? Posteriormente, esse material, né, serviu para um planejamento de uma publicação, então é uma publicação que está no Prelo, que se chama Entre Circuitos Eletrônicos e Acervos Culturais, a Informática e a Documentação do Patrimônio Brasileiro, 1970, 92 e 93, né? Com a colaboração também do Vinícius, né? Um acadêmico aí da museologia. E posteriormente eu ingressei como colaborador de uma agência, né, voltada para marketing e recursos digitais, como mencionei, que tem um perfil, né, um certo perfil cultural, né, tendo prestado isso, serviço para algumas instituições, seja na construção de sites, gestão de mídias ou outros produtos e consultorias. A minha primeira experiência, né, nessa agência foi através da modernização do dicionário Cravo-Mim de música popular brasileira, né? E eu atuei como um revisionista dos dados que eram transferidos de um sistema antigo, né, que já existia, para o novo, através de um script criado pelo desenvolvedor na época, era o Gabriel Lemos, né?
e uma testagem também de ferramentas de pesquisa, né, para usuários também e de cadastro por pesquisadores, no caso, né. Então, não só na parte de uso também desses pesquisadores, né, no caso de quem estava usando, mas também dos pesquisadores internos do instituto que estava alimentando, e também pude alimentar também com alguns verbetes, também fazendo uso desse dicionário para a parte interna, né. E isso me colocou em contato com esse conceito de sistema de gerenciamento de conteúdo, que a gente conhece, né, o mais maior, né, deles talvez seja o WordPress, e onde foi desenvolvido esse dicionário, né. Esse dicionário, na verdade, advém de uma publicação física e ele foi levado para o digital através do WordPress, né. E é uma ferramenta facilitadora, né, que permite criar, gerenciar, publicar conteúdo digital de maneira organizada, intuitiva, e o interessante é sem que seja necessário um conhecimento profundo de programação, né. Então, dentro desse contexto dos museus, do patrimônio, né, os sistemas de gerenciamento de conteúdo, eles podem possibilitar que as instituições, independente do seu tamanho, possam compartilhar suas coleções, histórias e pesquisas com o público geral de uma maneira mais dinâmica. E falando nisso, né, a gente vale a pena mencionar, né, o Tainacan, que é um plugin de WordPress, né. Aqui eu não vou entrar muito na questão das funcionalidades do Tainacan, nem, enfim, dos seus pontos fortes e pontos fracos. Aqui eu vou falar um pouco da minha experiência que eu tive de acompanhar de perto essa configuração inicial do Tainacan, né, como museólogo, próximo também de um desenvolvedor, que era o Diego. Enfim, uma oportunidade bacana de implementação, né, que eu pude, né, no caso, acompanhar de perto, testando e aplicando suas funcionalidades, né, inclusive, né, estratégias de cadastramento em massa de itens de acervo, também um pouco dessa revisão de dados, e foi uma experiência legal, né. Infelizmente eu por questões administrativas da agência, eu precisei sair, né, eu saí da agência e não acompanhei até o final esse processo, mas acompanhei o início, que foi uma experiência bem legal, né. E um outro também, um pouco nessa pegada também de repositórios, foi o Open Journal System, né, uma ferramenta de submissão, avaliação e disponibilização de periódicos científicos, né, que eu precisei também pesquisar um pouco suas funcionalidades, um pouco desses processos de avaliação e publicação de periódicos. E, no caso, a gente, né, participou de uma migração de uma revista de um repositório que ele foi desenvolvido pela própria agência para o OJS, né, o Open Journal System, com a colaboração de 2 estagiárias de biblioteconomia, né, a Aline, né, Lange, e a Larissa Cardoso, que hoje é bibliotecária formada, né. Então, com a configuração também e participação do Diego, que era desenvolvedor na época. Eh e uma outra oportunidade que eu tive também, voltando a falar do WordPress, foi o desenvolvimento de uma exposição, né, digital, né, que eu, eh, enfim, né, fui voluntário numa turma de museologia, né, a agência também disponibilizou um espaço, né, dela para poder realizar o desenvolvimento dessa exposição, e foi uma exposição que foi em WordPress, né, e aqui, eu trabalhei com o desenvolvedor também para construir um sistema para que os próprios alunos pudessem fazer submissões alimentando a exposição, e coloquei em prática alguns estudos de UX e UI design, né, para construir a exposição, assim como a identidade visual, também tem essa vertente voltada para o design gráfico, né, e alguns mecanismos, tanto para o desktop quanto para o mobile, para poder ajustar o funcionamento nessas 2 frentes, né, juntamente também com a outra museóloga, também Marina Casimiro, que também gosta bastante dessa frente do digital, né. Então foi uma experiência também bem bacana, a gente tentou também ali colocar algumas ferramentas de acessibilidade, né, pensando também para esse lado, enfim, né. O nome dessa exposição, né, no caso, é de luta que se faz o trabalho, né, foi uma exposição que aconteceu esse ano, né, agosto de 2023, foi uma experiência bem bacana. E também falando em exposições virtuais, né, eu também integro o grupo do Nugep, e aqui é uma das primeiras exposições que eu tive, na verdade eu entrei no Nugep a partir dessa experiência, justamente por conta dessa minha vertente para o design, foi uma exposição virtual do 360 que aconteceu no Espaço Cultural da Unirio, virtual no caso, né, e que se chama Cultura Popular nas coleções visitáveis da Unirio, né, então foi uma experiência bacana, né, que eu tive a oportunidade de participar, e é um pouco para a gente pensar sobre esses novos espaços, esses outros espaços para atuação de exposição, claro, né, não tão ideais assim quanto a gente queria, mas um pouco para a gente pensar também quanto a esses desafios, né, como pode evoluir e como a gente pode, né, fazer parte dessa evolução, né. Aqui também foi um outro projeto que eu tive, né, fazendo parte, que foi ano passado, que foi, um projeto um pouco desse marco dos 200 anos da independência do Brasil e os 100 anos da Semana da Arte Moderna, que teve também 2 exposições nesse mesmo espaço virtual da Unirio, né, também 360, e aqui também mais um cartaz, né, desse projeto. Eu, enfim, participei nessa parte do design também, construindo essa identidade visual.
E essa daqui foi uma exposição também do NUGEP, coordenada pela Elizabeth, né, e também foi virtual, né, aconteceu em 2022, que se chama Cultura Popular, Movimento Modernista e Semana de 1922, né, dialéticas, né, para conversar essas duas coisas. Então também trabalhei aqui nessa parte também do design, um pouco da curadoria nessa parte aqui também, né, mas principalmente no design, né, um pouco nessa construção dessa identidade visual. E aqui também foi a outra, no caso, coordenada pelo Fernando Porto, né, uma curadoria do Fernando Porto, da Escola de Enfermagem, que no caso seria passado em diálogo passado em diálogo com a presente, né, de independência, né. Então também foi uma exposição voltada para esse marco, né, do bicentenário da independência do Brasil, né, onde eu trabalhei também com essa questão do design gráfico. E essa minha presença, essa minha proximidade com a questão do marketing me fez também pensar em algumas coisas, né, como estamos usando e pensando a nossa presença digital, né, nessas instituições, né. E aqui eu digo não é só apenas sobre ter um perfil em redes sociais ou um site funcionando como um quadro de avisos, é muito mais que isso, né, é usar essas plataformas para ampliar a voz, alcançar o público mais amplos e, mais importante, criar espaços para diálogos e trocas, né, e compartilhamento de conhecimento, né. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande nas redes sociais, no espaço digital, para poder ampliar nossos alcances, né, e possibilitar essas trocas. E aqui eu falo um pouco dessa questão, né, do marketing. Eu fui, né, me aperfeiçoando quando eu estava, né, na agência nesse lado do marketing, ao ponto de conseguir escalonar para uma posição de supervisor. E aqui eu falo de alguns conceitos, marketing de conteúdo, né, como a gente está usando algumas estratégias de marketing de conteúdo para poder fazer com que alguns conteúdos cheguem, né, alguns pesquisadores, enfim, né, otimizações de mecanismos de buscas, né, otimização de taxa de conversão. Quando a gente fala de conversão no marketing, a gente está falando da etapa final do funil, que é venda, né, mas aqui poderia ser, por exemplo, a conversão para que um objetivo final seja que o visitante visite a exposição física, ou então uma exposição digital, ou então responda a algum questionário, faça parte de alguma pesquisa, ou então acesse algum algum conteúdo, enfim, né. E o copywriting, né, que é essa redação voltada para o digital, né, que é uma redação diferente, que a gente conhece na redação acadêmica, né, um texto, né, que seja chamativo, enfim, e outras estratégias também, como publicidade pay per click, né, no caso, e-mail marketing, marketing de afiliados, influenciadores, que está muito em alta agora, né, automação, remarketing, né, para essa ideia de, enfim, né, manter esse público vivo ali, né, não só para atração, mas também para manter ele ali engajado, que é também interessante. E isso, né, pode nos dar enfim, algumas coisas benéficas, né, como o aumento das visitas, a expansão, né, de base de membros, a construção de uma comunidade, a promoção de eventos, exposições, engajamento digital, que é o crescimento, né, dessa presença digital, que gera essa visibilidade, a educação, né, que é o compartilhamento de conteúdo, possibilitando até monetização e apoio, né, e a coleta de dados, né, que é o que eu vou falar agora, né, como estamos usando as tecnologias de coleta de dados para um estudo de público, né, como estamos fazendo estudo de público junto com a tecnologia, enfim, como a gente pode potencializar isso, né. E aqui eu falo, por exemplo, do Google Analytics, né, a gente tem outras ferramentas também para, análise, né, de tráfego, mas aqui eu estou falando do Google, né, que é uma ferramenta gratuita oferecida pela Google, que possibilita, né, esse rastreio do tráfego e análise também de sites, né, onde podemos analisar tanto dados demográficos, geográficos, comportamento e tecnologia, de onde advém, né, fontes de tráfego, interesses, né, desses usuários, né, o fluxo de comportamento deles dentro do site, as conversões, o evento, onde é que ele clica, enfim, isso tudo é interessante para a gente entender quem é o nosso público ali em potencial, né, para a gente poder atrair também eles, né. E falando em atrair, como estamos usando as tecnologias de anúncio para otimizar a visibilidade de nossas instituições, né. Aqui eu vou falar, no caso, sobre o Google Ads, especificamente do Google Ads Grants, né. É uma iniciativa do Google, né, que oferece créditos publicitários para organizações sem fins lucrativos, né, possibilitando que elas anunciem, né, gratuitamente no Google Ads, e assim algumas instituições podem direcionar seus anúncios especificamente para grupos de seu interesse, e não é só sobre atrair visitantes, né, é também sobre engajamento e sobre o impacto, né, como o Google Ads pode, expandir e influenciar nessas fronteiras, né. E aqui eu trago, né, 2 exemplos, né, 2 cases, né, que o próprio Google Ads demonstra, né, que no caso é The Federation of Canadian Artists, né, que foram 70.000 novos, visitantes, né, no caso, e do Van Gogh Museum, né, que também proporcionou, né, essa atração, né. E aqui também no caso brasileiro, né, achei interessante dar uma pesquisada, o Museu Casa Brasileira, que também usou o Google Ads para que investiu, né, 288.000 para poder atrair, né, para poder divulgar, as suas atividades culturais e contribuiu para esse crescimento dos KPIs, né, os indicadores chaves, né, de performance no caso, né.
Então, né, um pouco para a gente pensar o quanto devemos estar próximos dos departamentos de comunicação dessas instituições, né, quando houverem, né, um pouco para a gente pensar também nesses desafios, né, e como a gente pode estar próximo desses outros departamentos, né, pensando nessa interdisciplinaridade. Enfim, né, já finalizando, eu vou compartilhar um pouco de uma outra experiência que eu tenho voltado para a parte educativa, né. Estou desde o mês passado na nova Bienal de Arte e Tecnologia, que está acontecendo aqui no Museu da Manhã, e é uma exposição que propõe esse cruzamento entre arte e tecnologia, né, essas diferentes formas de manifestações artísticas através dessas duas coisas, né. E é legal a gente perceber, né, como esse eu estou usando isso como um laboratório realmente para refletir como o papel e essas possibilidades da museologia nesse cenário, né, de interconectado entre arte e inovação tecnológica, né. E um outro projeto, né, que eu poderia deixar de falar, né, finalizando aqui também, é o núcleo, né, eu que faço parte, núcleo multidimensional de gestão do patrimônio e documentação em museus, que eu integro o GT de inovação, né, tecnológica e social também, que tem como objetivo promover o compartilhamento e crescimento de produtos, serviços e inovação social e tecnológica com base em resultados acadêmicos e científicos, né, sobre a gestão do patrimônio e documentação nos museus, né. Recentemente a gente teve no Rio Innovation Week, né, compartilhando um pouco de um projeto também que se chama Compartilhando Saberes entre Universidades, Museus e Detentores de Conhecimentos Tradicionais, do curso MUD, né, que tem como objetivo justamente a inovação social e tecnológica para gestão colaborativas em processos, né, de documentação e difusão de informações sobre bens culturais, né. E a gente teria muitos outros assuntos, né, como a tecnologia pode influenciar na gestão de acervos, na gestão de patrimônio, na gestão de pesquisa, na gestão de divulgação científica, né, mas para não me estender muito, eu vou me finalizando, né. Então, enfim, né, aqui é só uma finalização mesmo, né, para a gente pensar, né, em um mundo cada vez mais digital, mais dinâmico, é imperativo que os museus, né, eles evoluam, e o empreendedorismo pode ser o motor dessa evolução, né. Então é isso, né, eu não vou me estender tanto assim, eu agradeço. Enfim, né, só mais uma conclusão também, né, e é isso, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Como o Lucas falou, ele integra o NUGEP, né? Uma das pessoas que está à frente desse nosso desafio com esse GT de inovação social e tecnológica, né? E a fala dele também vai trazendo uma perspectiva, né, do ponto central dessa mesa, né? O Gabriel apontou como a gente ainda precisa ampliar esse universo, essa discussão sobre tecnologia, disponibilização online, pensar os caminhos efetivos de inventário, de documentação, de comunicação, retraz essa pegada com a inovação social e Lucas com a questão da inovação tecnológica, né? Como isso é a possibilidade de empreender, de pensar novas formas de inovação. Vamos perceber como as falas acabam se interconectando, desculpa. Vou passar a palavra para a Luciane Gorgulho, ela é chefe do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Cultural e Turístico, atua no financiamento a projetos de desenvolvimento urbano integrado aos municípios e no apoio à revitalização do patrimônio histórico brasileiro e do turismo, por meio de diversos instrumentos financeiros, é responsável pela atuação do BNDES junto ao patrimônio cultural brasileiro desde 2006, envolvendo o apoio financeiro a projetos e iniciativas voltados para o aprimoramento da governança e sustentabilidade financeira das instituições patrimoniais e a contribuição à criação e disseminação. Anteriormente, coordenou a atuação do BNDES em prol da economia da cultura por 12 anos. Luciane, eu passo a palavra a você, renovando o nosso agradecimento de tê-la aqui conosco. Bom dia, obrigada, Elizabeth. Queria parabenizar a iniciativa da Unirio, da Uniarte, por essa mesa de debate, que está muito rica e traz temas muito interessantes. Eu estou percebendo aqui pelas falas muitos pontos de ligação, né, entre a fala do Gabriel, do Lucas e da Desirê. Eu queria primeiro começar falando um pouco, né, dessa atuação do BNDES. O BNDES, há mais de 25 anos, desde que foi regulamentada a Lei Rouanet, fez a opção de direcionar sua Lei Rouanet para a temática do patrimônio cultural brasileiro. Até 2006, isso foi feito pela modalidade de patrocínio, como diversas outras, né, empresas públicas ou privadas e até pessoas físicas faziam. Em 2006, justamente o ano em que o BNDES adota o conceito da economia da cultura,
na gestão do Ministério da Cultura do ministro Gilberto Gil, e é criado um departamento, e o BNDES começa, então, a procurar contribuir com o desenvolvimento dessa dita economia da cultura, né? Tentar colocar um pouco de luz que por trás dessa temática cultural como um todo existe toda uma cadeia produtiva, existem profissionais, existem oportunidades de empreender, oportunidades de geração de trabalho e renda, além de toda a contribuição, né, que esse tema traz, né, para o reforço da nossa identidade cultural, da nossa cidadania e tudo mais. Então, durante um primeiro período, nós desenvolvemos algumas linhas de financiamento pioneiras, inclusive para as empresas do segmento da cultura. Essa é uma temática que a gente precisa aprofundar no Brasil e estimular mais, né? Hoje em dia, a gente tem instrumentos como as fintechs, que tornam, né, esse processo, né, de concessão de crédito e de instrumentos financeiros mais ágil e com um custo menor, e acho que tem uma grande oportunidade de prosseguir nesse desenvolvimento. Mas o tema hoje aqui é patrimônio histórico, então, dentro da atuação do BNDES no patrimônio histórico, nós temos 3 vertentes, que é o patrimônio histórico, cultural, material, acervos, foi um tema aqui trazido com muita propriedade pelo Gabriel, acervos memoriais, documentais, de diversos tipos, na verdade, até audiovisuais, né? Você tem várias plataformas, várias mídias, né, para acervos, mapas e outros tipos de suportes, né, de acervos memoriais. E, terceiro, o patrimônio imaterial, né, que, de certa forma, foi trazido aqui pela Desirê, né, nessa temática das tradições, né, da memória, dos saberes e fazeres. Então, o BNDES abraça essas 3 temáticas, mas eu queria fazer uma reflexão assim, do ponto de vista histórico, né, ao longo do tempo, né, desde esse início da trajetória do BNDES, que em grande parte do tempo foi mais focada no patrimônio material, ou seja, nas edificações históricas, que era uma necessidade muito premente naquela época, né? Nós não podíamos deixar as edificações históricas ruírem, né? E de alguns anos para cá, a gente tem dado um pouco mais de atenção, primeiro, num momento intermediário, para os acervos. Chegamos a fazer algumas iniciativas específicas para acervos, mas que depois foram reformuladas, e acho que esse é um tema que o Brasil precisa, concordo totalmente com o Gabriel, precisa dar um pouco mais de atenção a essa vertente do patrimônio, porque ela tem necessidades, especificidades diferentes das outras duas, e é uma fonte assim, muito rica, né, de material, de conteúdo, de histórias, é algo que a gente precisa desenvolver. E, mais recentemente, começamos a atuar também no patrimônio imaterial. Eu acho que o grande desafio, né, que nós enxergamos lá atrás, do patrimônio como um todo, né, em qualquer uma dessas vertentes, foi não só preservar o patrimônio, mas como promover essa aproximação da sociedade ao patrimônio. Porque se a sociedade não conhece, não valoriza, esse patrimônio vai voltar a se deteriorar. Então, não adianta fazer o restauro, daqui a pouco ele continua né, com problemas de manutenção e que vão gerar um arruinamento posterior. Para essa aproximação com a sociedade, você tem várias ferramentas, como ações de educação patrimonial, e as tecnologias, né, que nesses anos para cá se tornaram muito presentes, né, como mostrou o Lucas, podem ser uma ferramenta muito importante de promover essa disseminação, né? Elas permitiram essa aproximação via redes sociais, via um conhecimento maior do público, ou trazendo algumas inovações, né, como você poder colocar um QR Code, ter uma informação, ou realidade aumentada, que são linguagens mais próximas, talvez, né, de uma sociedade jovem e que
talvez não esteja tão familiarizada com formas tradicionais de apresentação desses patrimônios. Então, a tecnologia ela pode transformar, né, esse conteúdo, essa narrativa, em linguagens que conseguem chegar, né, no jovem, na sociedade moderna em geral. Então, acho que esse desafio de uma aproximação com a sociedade, onde a tecnologia pode ajudar, a gente percebe que vem acontecendo cada vez mais. Então, é um desafio que eu acho que está em tratamento. Dentro desse tema de aproximação com a sociedade, eu queria destacar também a questão do protagonismo, né? Eu acho que também a gente observa um movimento de um maior protagonismo, né, dos grupos formadores da sociedade brasileira na constituição desses conteúdos, dessas narrativas. E DCR trouxe um desses exemplos, né, que é a iniciativa, né, que é a região da Pequena África, né, e as iniciativas que estão sendo, desde o reconhecimento do Cais do Valongo até mais recentemente, né, um edital que o BNDES lançou de fortalecimento das instituições de memória africana naquele território. Ou seja, a gente precisa, né, também fomentar esse protagonismo, essas novas histórias, né? Novas histórias também precisam ser contadas. E isso também é uma forma de aproximar a sociedade. Bom, um segundo desafio que nós enxergamos lá atrás foi a questão do fortalecimento institucional. Também nessa premissa de que se algum patrimônio está deteriorado, vamos usar o exemplo do patrimônio material ou do acervo, se ele está em ruínas ou se o acervo não está bem, né, guardado, sequer inventariado, provavelmente você tem alguma questão institucional daquela instituição responsável por aquele acervo que precisa ser tratada antes, né? Então, essa instituição ela está fortalecida, né? Ela tem uma gestão forte, eficaz, ela tem sistemas de governança que permitem que ela possa cumprir sua missão e que ela possa buscar, né, novas fontes de recursos. Então, essa temática da gestão e da governança sempre esteve presente aqui para o BNDES, inclusive é uma das formas que a gente seleciona os projetos a serem apoiados, né? A gente faz uma provocação de que o projeto ele não venha só com o que precisa fazer, né, com a obra que precisa ser feita, mas com ações intencionais de melhoria, de saltos na gestão e na governança, porque é isso que vai garantir a sustentabilidade e a perenidade. E o terceiro desafio são justamente como financiar, né? Eu acho que, né, vocês que são do campo mais da prática, mais técnicos, né, da mão da massa, vocês têm um conhecimento de como fazer de formas diferentes e tudo isso é muito relevante para o avanço, né? Nós do BNDES, como Banco Nacional de Desenvolvimento, nós trazemos um olhar também do como financiar, que formas, que alternativas de fontes de recursos existem. Pensando que, se você depender somente de recurso público, somente, né, do orçamento público, provavelmente você vai ter uma dificuldade muito grande de dar conta de todo esse desafio. Então, alguns instrumentos foram surgindo, né, outros países já adotam, e uma das atuações do BNDES foi no sentido de fomentar e estimular que esses novos instrumentos surgissem. Então, queria comentar que um deles é o tema dos endowments, né? Muitos museus, muitas instituições de guarda memorial no mundo inteiro contam com endowments, né? Que são os fundos patrimoniais, que são uma grande poupança que aquela instituição tem a seu favor, né? Vive do rendimento dessas aplicações. E é um instrumento muito importante em períodos de carência de recursos, de crises, de instabilidade, porque aquela instituição continua tendo um fluxo, né, de recursos que permite ela fazer um planejamento, permite fazer uma ação contínua, né, como o alerta que o Gabriel trouxe, né? Não é só projeto, você tem que ter uma atividade do dia a dia, né, que aquela instituição precisa fazer. Então, esse instrumento ele pode
ser útil para isso, então o BNDES se engajou, junto com outras instituições, como o IDES, no processo que levou à criação da primeira lei de endowment no Brasil, a Lei dos Fundos Patrimoniais, Lei 3.800, e a gente continua fomentando que instituições, especialmente museus, venham a tomar ações para constituírem seus endowments. Agora, tem outros instrumentos, né? Eu posso citar um programa que a gente fez há coisa de 5 anos atrás, que foi o programa de match funding cultural. Então, por meio de uma parceria com a Cital e com a Benfeitoria, foi feita uma campanha de apresentação de projetos para que pudessem captar junto à sociedade, né, no sistema de crowdfunding. O BNDES sinalizou com R$2 para cada R$1 captado. Além disso, nesse programa se ofereceu toda uma capacitação, oficinas, para que as instituições preparassem seus projetos. Eram projetos de pequeno porte, a partir de R$30 mil até um máximo de 300 mil. Essa iniciativa ela foi muito bem sucedida, ela capacitou centenas de projetos, mas lançou a campanha de 43 projetos que foram bem sucedidos na captação. Com isso, houve a captação da sociedade com 11 mil doadores que doaram R$2,5 milhões, né? E o BNDES colocou 2 para 1. Então, é uma forma também de buscar fontes alternativas de recurso. E esse programa, particularmente, que nós gostamos mais dele, não só porque ele viabilizou uma fonte de recursos, né? É porque ela trouxe a sociedade mais próxima, né? Então, quando uma pessoa doa, conhece a campanha daquele patrimônio, ela se identifica, ela passa a gerar uma fidelização. Então, são iniciativas que são interessantes, que a gente pretende repetir, fazer novamente, estimular que outros façam. Enfim, poderia me estender aqui, falta 1 minuto, mas você tem todo um campo também da parte do turismo, né? Então, todas as ações as atividades turísticas poderiam se apropriar do ponto de vista da geração de trabalho e renda em torno, né, desses patrimônios, dessa riqueza, e aí você teria diversos instrumentos financeiros que poderiam ser pensados para isso. Mais recentemente, agora a gente está então com essa iniciativa do Viva Pequena África, né? Então é um novo passo que a gente dá, é uma ação totalmente não reembolsável para o fortalecimento das instituições de memória africana naquele território, mas ela tem como objetivo fomentar que essas instituições desenvolvam formas de se manter, né? Então vai ter um mapeamento de necessidades de forma a adotar, né, de autonomia e de novos caminhos essas instituições. Então, assim, para concluir, eu acho que desses desafios, né, que a gente enxerga para a preservação do patrimônio e, ao mesmo tempo, geração de trabalho e renda por meio do patrimônio, acho que a gente teve aí bons avanços na questão de aproximação da sociedade, estamos começando na questão do protagonismo, né? Tivemos alguns avanços na questão do financiamento de fontes alternativas de recursos, né? Trazendo a sociedade. Aliás, no endowment também você tem grandes doadores, né? É um instrumento pelo qual a gente pode ter aí as grandes fortunas brasileiras, né? Que eu costumo dizer que o Brasil não é um país pobre, ele é um país desigual. Então, existe uma gama, né, de pessoas, né, das wealth families, que poderiam estar doando para isso, os endowments são um instrumento para isso. Então, você tem formas de você ampliar as fontes de recursos para essas instituições. E lembrando sempre da questão do fortalecimento institucional, a gente precisa que as instituições olhem para dentro também, façam um dever de casa de aprimorar os seus modelos de gestão e governança, porque isso é uma necessidade para se manter todo esse patrimônio vivo. Então, fico por aqui. Obrigada. Obrigada, Luciane. Essas
4 falas foram muito pertinentes, né? Começa com o Gabriel trazendo essas problemáticas, a Desirê, né, como eu já falei anteriormente, apontando essas questões de inovação social, o Lucas trazendo a perspectiva da inovação tecnológica, e a Luciane falando sobre essa necessidade, né, nesse olhar, inclusive, de pensar financiamentos, de aproximação da sociedade, de protagonismo, né, de fortalecimento institucional, as perspectivas que, para nós, dentro da museologia, é muito cara, de pensar efetivamente os acervos, os patrimônios históricos, os patrimônios imateriais, né, e como isso se põe como pauta hoje, né? Pauta de enfrentamento mesmo, de colocações que, tanto do ponto de vista de instituições que fazem financiamento, como dos profissionais de museus, quanto da sociedade, estão em pauta nessa discussão. Devido ao tempo, eu vou fazer uma sugestão da gente fazer rapidamente, né? Temos aqui algumas perguntas da plateia, mas devido ao tempo, eu acho que é melhor a gente concentrar e fazer uma pergunta só para cada um, pedindo para cada um responder em 2 minutinhos, para a gente conseguir finalizar com essa participação também do público, porque eu acho que é importante. Peço desculpa, sei que vocês estão com um horário também bem apertado, mas vou pedir para a gente também, só para a gente concluir essa etapa, sem deixar o público aí, que gera várias questões, né, e ficam ansiosos por esse momento. Gabriel, vou começar por você, né? A Paulina Vieira coloca que, a partir da sua experiência na gestão de acervos no Brasil, o que considera, né, que tem conseguido agregar na gestão de acervos canadenses, em termos de documentação, processos criativos, e até mesmo nessa perspectiva que você falou, né, de que o brasileiro se reinventa nesse processo, inclusive institucional. Obrigado pela pergunta, acho bastante interessante. Eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que eu falei da questão do nosso jogo de cintura, né? Coisas que para eles aqui são grandes problemas, para a gente é o dia a dia das instituições do Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para lidar com essas questões e propor soluções mais inovadoras, né? Então, a gente tem uma tendência no Brasil que é muito boa de saber lidar com essas questões não planejadas que surgem, né, no dia a dia das instituições, e de propor soluções ou arranjos que lidam não necessariamente com uma grande demanda orçamentária, né? Então a gente é bastante resiliente nesse sentido e bastante capaz de propor coisas interessantes, né? Mas, como eu falei para vocês, eu gostaria de salientar que a gente continua dividindo questões que são muito similares, né? Eu estava pensando na fala de vocês todos aqui, e sempre me vem à cabeça esse desafio de como as questões básicas ainda não estão resolvidas e a gente já tende a avançar para resolver uma série de outras questões que estão sendo colocadas e pressionadas pela própria sociedade, né? Mas, por exemplo, essa questão da gente não ter o acervo razoavelmente documentado, ou seja, com uma imagem sequer. E eu não estou falando de uma fotografia profissional, a gente tem várias formas de digitalização. Uma delas é a digitalização para documentação, que você pode fazer com o seu celular. Isso já te oferece uma representação digital do objeto que você guarda, e pode ser também uma primeira fonte de referência e pesquisa que você pode publicar, né? A gente não consegue fazer isso acontecer nos museus, né? Tem essa tendência, talvez, a gente imagina o que seria uma digitalização adequada, de ficar guardando um projeto com uma verba adequada para resolver isso. É o mesmo caso da questão da informatização, que o colega estava colocando aqui. A gente tem várias opções hoje de softwares comunitários, abertos, que permitem a gente fazer uma série de coisas, e a gente ainda fica, às vezes, aguardando um grande projeto com com recursos financeiros para poder fazer alguma coisa. E a gente pode fazer muita coisa sem necessariamente ter esses recursos ou começar a fazer determinadas coisas, né? Eu costumo brincar que uma planilha Excel já é um excelente passo inicial para a sua informatização. Você pode migrar isso para qualquer plataforma depois. E tem a questão, como o colega colocou, o Tanacan. Hoje é um software gratuito, não é de difícil instalação, ele é WordPress, a maioria dos sites das instituições é em WordPress. Então não tem por que mais a gente ficar
empurrando para frente essa questão do acesso e da abertura dos nossos acervos, né? E eu queria voltar àquela questão que eu também não consigo entender como isso permanece como uma grande questão, que não envolve, na verdade, grandes recursos, né? Uma questão de postura da instituição, a questão do licenciamento do acervo, de você ter claramente quais são as licenças do Creative Commons que você oferece para uso do seu acervo, e é uma política clara em relação a imagens de obras em domínio público, né? Isso é uma coisa muito simples de fazer e colocaria a gente, por exemplo, numa posição bem interessante em termos de abertura dos conteúdos que a gente produz e guarda, né? Eu queria lembrar, tem até eu até usei isso aqui para justificar uma mudança de postura aqui no museu que eu trabalho. A gente tem hoje plataformas como o Public Domain Review, que classifica as instituições de acordo com a sua abertura, né? Agregadores e instituições que são repositório de conteúdo cultural, né? E tem vários museus lá, alguns museus europeus estão nos primeiros lugares, né, de instituições mais abertas, né? Sempre um pouco atrás das bibliotecas, que estão mais à frente nesse movimento, mas a gente não vê, por exemplo, nenhum museu canadense lá e nenhum museu brasileiro. E o que eu falei aqui, se você disser claramente quais são as licenças que você adota para os materiais que você guarda e tiver uma política clara de como oferecer o uso das imagens de domínio público, você já estaria na frente dessa lista lá muito facilmente. Você não precisa fazer nada, você precisa deixar claro para o público o que você deixa fazer com o seu acervo. Então, nem isso a gente consegue fazer adequadamente, né? Então, eu diria que a gente tem esses desafios. Eu acho que esses desafios, como a Luciane colocou e os colegas mencionaram aqui, vários deles podem ser feitos de forma compartilhada e participativa. Se a gente se unir enquanto instituições, enquanto profissionais, a gente consegue fazer muita coisa acontecer sem ficar dependendo de um projeto para uma instituição. A gente em rede a gente consegue realizar muita coisa, né? E de repente avançar nessas coisas que parecem muito simples, muito óbvias, mas a gente não chegou lá ainda, né? E que são na verdade o ponto de partida para muitas das coisas que a gente comentou aqui hoje, né? Inclusive como que a gente vai disponibilizar esse material todo que a gente reúne através da documentação e do registro desses acervos todos, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, eu vou encerrar por aqui, porque eu sei que o nosso tempo é curto. Mas, de novo, eu queria agradecer a participação e de estar aqui com vocês todos nesse debate tão interessante. Obrigado. Respondeu sim, Gabriel, e trouxe perspectivas muito importantes que já vinham da sua fala, né? A questão do domínio público, a necessidade de pensarmos em rede, né? Acho que você traz colocações que são fundamentais nessas questões básicas. Vou passar para a próxima pergunta da Mariana Gomes, para Desirê. Quais foram os desafios na elaboração de plano museológico do MUCAB? Considera que pode ser entendido como um processo de inovação social? Mariana, obrigada pela pergunta. Eu acho que foram muitos desafios e que ainda está acontecendo. Dentre os desafios, enfim, a construção do plano museológico do MUCAB foi num contexto político sensível, né? A gente estava num momento, né, enfim, tanto no governo Bolsonaro como na gestão do Crivella, existiam questões com relação a isso, e, sobretudo, com relação ao processo participativo. Movimentos sociais do território olhavam com desconfiança, inclusive, alguma parte desses processos, né? Ainda que teve um momento de engajamento disso. Né? E dentre esse processo de construção do plano museológico, é interessante porque ele começa com uma proposta, que era a criação de um museu de território ali na região do Valongo, e ele termina como um museu no prédio do Centro Cultural José Bonifácio. Então, existiram vários desafios com relação a isso, né? De continuidade de projeto, de gestões que foram trocadas, das vozes nesses processos participativos, de construir metodologias efetivas para pensar essa participação. Enfim, existiram muitos desafios. A própria questão do comitê gestor do Valongo, que em certo momento ele é desconstruído e é retomado agora em 2023, na nova gestão, enfim, foram muitos desafios nesse sentido. O plano museológico, que é para o MUCAB hoje, né, pensando o MUCAB no Centro Cultural, no prédio do Centro Cultural José Bonifácio, na prefeitura, ele está no site do museu, e, de alguma forma, esses desafios eles aparecem ali como parte
do estudo, do diagnóstico para a construção desse documento, entendendo que esse documento era um documento projetando o que seria esse museu nos próximos 5 anos, e está chegando, inclusive, um momento, acho que até 2025, então, 2025, esse documento pretende-se que esse documento seja revisto, inclusive, entendendo essas dinâmicas, esses desafios, essas oportunidades que vêm acontecendo, sobretudo o edital, né, Viva Pequena África, que é uma oportunidade importantíssima para o território, e esse edital e essas ações que, de alguma forma, estão também envolvidos no contexto político hoje, que é propício a algumas discussões, né? E dentre os desafios, inclusive, a ideia, que aí é o que eu venho buscando pesquisar no doutorado, a ideia de que narrativas que são construídas e desenvolvidas no desenvolvimento do que seria esse museu, né? E aí um exemplo que é muito forte, né, que é a ideia de não grafar a escravidão no nome do museu. A ideia de não ter um museu da escravidão. O Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, ele foi uma resposta dos movimentos sociais para que o museu não fosse um museu da escravidão. E aí, para eu concluir, a Aniele Franco, no início, são muitos desafios, as dinâmicas, enfim. A Aniele Franco, quando anuncia agora, no começo do ano, a ideia da criação de um museu da escravidão, ela cita o Museu da Escravidão, os movimentos sociais negros e movimentos de territórios, movimentos sociais, mais uma vez, junto com a MP, falam, não, Museu da Escravidão não. É uma outra proposta que não o Museu da Escravidão. Enfim, foram todos esses que, de alguma forma, atravessaram os debates e que, de alguma forma, também são super importantes para a gente pensar essa construção desse museu e do que ele pode provocar, né? Eu acho que esse debate, inclusive, é parte da pesquisa para entender o que seria esse novo espaço. Agradeço, Desirê. Vou passar em seguida a palavra para o Lucas. Tem uma pergunta da Jade Souza. Considerando que as inovações sociais e tecnológicas apresentam ônus e bônus, e a partir de sua fala sobre os usos e ferramentas para captação de dados das exposições virtuais e também, por que não falar da documentação, frente a isso, tem sido observada a Lei Geral de Proteção de Dados nessas ações? Você tem conhecimento disso, Lucas? Eu não tenho tanto conhecimento assim, para ser honesto, né? Mas é uma pergunta interessante, né? A gente vê como é que a gente está lidando com os dados desses públicos, né? Essas ferramentas que eu mencionei do Google, né? São ferramentas que a gente dá o aceite assim que a gente passa a usar o Google, né? Aquele aceite de cookies e tudo mais. O Google ele tem se reinventado justamente por essa questão da proteção de dados. Então, essa questão do aceite de cookies, né? O que está fazendo com que ele mude um pouco sobre essa captação, né? Por exemplo, né? O Google Analytics 4 agora, 4.0 que chegou, ele muda um pouco a sua forma de conseguir rastrear esse passeio, né? Desses usuários, né? Nesses espaços digitais, né? De sites, enfim, né? Mas realmente, né? Essa questão da lei da proteção dos dados tem que ser uma discussão que, enfim, né? Precisa vir para o mundo dos museus também, né? Algumas eu sei que já acontecem, mas honestamente eu não estou tão à frente assim, enfim, vendo como é que isso está acontecendo. Mas alguns sites de museus, os de sites de museus foram incorporados pelo .gov, né? Alguns, né? Mas alguns de outros sites você pode observar que já tem ali uma política de proteção de dados ali linkada que você pode ver e você pode ver o que está sendo, enfim, né? Consultado, né? Sobre você, sobre a sua nesses espaços, né? Agradeço, Lucas. Essa questão, né, da Lei Geral de Proteção de Dados é muito importante nesse momento, né, não só por ser uma lei, mas como também essa questão dos dados sensíveis e como isso se coloca, né, e nós trabalhamos efetivamente com esses tipos de dados, né. Tem uma pergunta também para a Luciane, vem de Luiz Neco, ele pergunta, a partir das perspectivas, né, de empreender e de inovação social e tecnológica, como tem sido isso visto como critérios de seleção dos projetos culturais financiados pelo BNDES? Obrigada.
pela pergunta. O BNDES tem adotado como critério para patrimônio cultural brasileiro, né, que é a área que eu trabalho, 3 critérios principais, né, que tem a ver um pouco com esses desafios que eu mencionei, né? O primeiro é a questão de o quanto esse projeto está promovendo a aproximação com seus públicos de interesse ou com a sociedade de modo geral, o quanto está ampliando esse acesso, o quanto esse projeto está trazendo de fortalecimento institucional, como a gente fala, ou seja, um olhar para dentro de gestão, de governança e, inclusive, de busca de fontes alternativas de recursos. E tem um terceiro critério, que aí atende ao que você perguntou, que é o impacto desse projeto na geração de emprego e renda, ou seja, nas cadeias produtivas ligadas àquele patrimônio. Aí vão variar se é um museu, né? Dependendo do patrimônio, esse tipo de impacto é diferente, mas esse também é um critério, né? Porque justamente a gente procura, com esses critérios, estimular que os projetos tragam isso na proposta, né? Inclusive podendo ser financiado juntamente com o restauro do patrimônio, por exemplo, essas ações de geração de emprego e renda, esse estímulo ao empreendedorismo. E, para finalizar, né, como Rosângela pediu últimas palavras, eu só tenho mesmo agradecer e parabenizar a iniciativa. Foi uma mesa muito rica, aprendi demais com o Gabriel, com o Lucas, com a Desirê. Acho que é muito importante, né, a gente ter essa troca, conhecer o que está sendo feito. Aprendi muitas coisas que eu não sabia, que estavam em andamento e que podem ser ricas e úteis assim, para a evolução. Acho que é isso, todo mundo tem que estar pensando junto, tentando encontrar novas soluções, tentando buscar esses caminhos. Obrigada. Eu quero agradecer, em nome da organização do evento, em meu nome, em nome do NUGEP, a participação de cada um de vocês e espero estar com vocês em outros momentos. Agradeço a todos, não só os que estão aqui como palestrantes, né, como convidados, mas também todos que ajudaram nesse processo de viabilização, cuidando da parte técnica desse evento. Obrigada.